Asmita foi o Cavaleiro de Ouro de Virgem do século XVIII da linha do tempo não canônica de Cavaleiros do Zodíaco. E pelo fato dele ter morrido de uma forma bastante precoce na cronologia do anime de The Lost Canvas, ele acaba sendo superestimado por boa parte dos fãs. Nesse vídeo eu quero mostrar que o buraco é mais embaixo, que esse cavaleiro na verdade ocupa um dos primeiros lugares do ranking dos dourados mais poderosos de The Lost Canvas. Fica comigo até o final que esse vídeo tem várias informações além do que você viu no anime, então vem comigo. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo, já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo pra não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. Nós lançamos vídeos de segunda a sexta-feira e às vezes no sábado às 2 da tarde nós temos a nossa super live, a Guilda do Cavaleiro, sempre trazendo algo que você precisa saber da cultura pop na semana, com a bancada incrível que às vezes tá comigo Namura, Guilherme Kirk, às vezes tá o Cleverson, consultor nerd, então uma galera muito bacana pra resenhar com você, beleza? E também nós estamos lançando vídeo shorts por aqui todos os dias, incluindo no sábado e no domingo. Às vezes tem até 3 vídeo shorts no dia. Para ter acesso a todo esse conteúdo, você precisa estar inscrito com o sininho ativo, beleza? Então eu conto com você e seja muito bem-vindo à família Cavaleiro Nerd. E agora vamos conversar a respeito do Asmita de Virgem. Eu vou tentar te provar porque ele é um dos mais poderosos dentre todos os Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas. E como base principal para esse vídeo eu vou utilizar o nosso queridíssimo Gaiden do Asmita, beleza? Porque é o material que nós temos além do que nós vimos no anime e no mangá de The Lost Canvas. Dito isso, eu vou listar alguns pontos nesse vídeo que corroboram com a minha afirmação de que Asmita é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Começando com, Asmita possuía a maior cosmoenergia. Aqui não é segredo pra ninguém que o Asmita, assim como o Shaka lá no século XX, era o cavaleiro com a maior elevação espiritual e, consequentemente, ele era o cavaleiro com a maior cosmoenergia dentre todos. E o ponto da história que prova isso é algo que não tá no Gaiden, tá? Tá no anime e tá no mangá de The Lost Canvas, com certeza você viu isso, e foi a criação do Rosário das 108 Contas. É dito pelo Hakurei de Altar que para utilizar os frutos do Mokurenji da forma como eles queriam, em favor, né, do exército de Atena, era preciso emanar um cosmo tão poderoso quanto o da árvore do Mokurenji que estava viva no submundo. E ele segue dizendo que talvez só exista um único homem no mundo que tenha esse poder, e esse homem é Asmita de Virgem. E assim, se você parar pra pensar um pouco, tipo, o Shaka, ele se privava da sua visão para ter uma reserva absurda de cosmo, né? Então imagina o Asmita, que já era cego de nascença, o cara se privava, assim, involuntariamente. Então a reserva de cosmo dele era simplesmente absurda. Então, baseado no feito dele ter criado o Rosário das 108 Contas, que exigia uma pessoa com um cosmo absurdo, e a fala do Hakurei de dizer que só existia um homem no planeta que tinha esse cosmo, nós podemos cravar sim que o Asmita de Virgem era o cavaleiro com a maior cosmoenergia. Despertou o oitavo sentido primeiro. A forma como isso é mostrado tanto no anime quanto no Gaiden do Asmita deixa muito claro a facilidade que ele tinha para transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Diferente até mesmo do Shaka, que despertou sim o oitavo sentido, mas precisou ali da ação do trio de renegados. Ele precisou que Saga Camus e Shura o matasse, entre aspas, assim, funcionando como uma espécie de chave, né, para ele acessar o mundo dos mortos. O Asmita, aparentemente, se ele tiver de bobeira, ele consegue ir ao mundo dos mortos e voltar numa tranquilidade, meus amigos, que é tipo você, quando sai de manhã para ir na padaria comprar pão. Então sim, nós podemos cravar que em decorrência do cosmo absurdo de Asmita, ele foi o primeiro a despertar o oitavo sentido. E assim, cara, ele domina esse sentido, assim como nós dominamos a respiração. Não precisa nem dominar a respiração, a gente já aprende naturalmente a respirar. Então o Asmita, ele domina naturalmente o oitavo sentido. E agora nós vamos mencionar algumas lutas que tem no Gaiden do Asmita, tá? Asmita versus o Monge das Sombras. O Monge das Sombras é um espectro que aparece no Gaiden do Asmita ali no inferno, e ele é o encarregado por torturar ou oferecer a vida eterna
para um tipo específico de mortos, os mortos que chegam ali com consciência. Depois é revelado pra gente que esses mortos, na verdade, despertaram sem querer, ali sem saber de nada, o oitavo sentido, e eles chegam com consciência ali no mundo dos mortos. Então, esses mortos acabam tendo um propósito para o Atavaka, que é um cara que nós vamos falar sobre ele mais pra frente, beleza? Só que assim, essa vida eterna que o Monge das Sombras oferece é algo diferente do que você está imaginando, mas nós também vamos falar sobre isso mais pra frente no vídeo. O Monge das Sombras, ele é um espectro pelo menos de nível médio pra cima, tá, galera? Porque ele recebe ali uma tarefa muito importante do Atavaka, então quer dizer que esse cara tem algum tipo de respeito, de consideração para esse espectro tão poderoso que a gente ainda vai falar sobre ele, aguarda aí. Então esse cara, ele deve ser pelo menos de nível médio pra cima. Ele tem poderes de criação, como nós vemos ele recriando o braço de um dos mortos que aparecem ali, o Ahimsa, e ele também tem poderes de criar ilusões. Porém, o Asmita pulveriza esse cara sem derramar uma única gota de suor. Sim, galera, ele pulveriza ele com a sua técnica Om, que é aquela simples técnica que o Shaka também tem de elevação de cosmo, né? Uma rajada de cosmo que atinge o inimigo. Mas como nós não podemos mensurar exatamente o poder do Monge das Sombras, vamos mais pra frente, porque isso daqui, cara, não foi nada diante do que o Asmita ainda vai fazer. Asmita versus Cagarro de Bennu. Sim, o mesmo Cagarro que deu uma canseira pro Asgard de Touro e pro Doku de Libra enfrenta o Asmita de Virgem aqui nesse Gaiden, numa tentativa, né, de ir ali se divertir um pouco com o Cavaleiro. Pena que ele escolheu a pessoa errada para fazer isso. Cagarro, que muitos consideram ter um poder semelhante aos três juízes do inferno, não conseguiu fazer o Asmita sequer perder a compostura. Primeiro que a explosão da coroa solar foi lançada pelo espectro, mas foi contida pelo Cavaleiro de Virgem apenas erguendo a capa da armadura dele. As chamas negras também não funcionaram e em poucos minutos de luta, o Cagarro já estava todo ferido e pensando o que ele tinha feito da vida dele. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O espectro utiliza a crucificação Anki em Asmita e por alguns segundos até parece que deu certo. Porém, o Cavaleiro de Virgem aplica uma ilusão no espectro, fazendo ele ver o seu falecido irmão. E então, uma rendição divina é aplicada em Cagarro e ele é completamente desintegrado. Sim, a técnica de Cagarro de Bennu, que quase matou o Asgard de Touro e o deixou com ferimentos graves, foi resistida e superada com facilidade por Asmita, que matou o espectro de Bennu. Sim, Cagarro foi morto pelo Asmita, tá? Ele foi totalmente desintegrado. Porém, naquele momento da história, o Rosário das 108 Contas ainda não existia. Então, o espectro voltou à vida logo em seguida. E agora nós vamos pro ponto mais cabuloso desse vídeo. Asmita versus Atavaka. E primeiro nós precisamos entender quem é Atavaka, qual é o nível de poder desse cara. Atavaka é uma das estrelas terrestres do exército de Hades. E para o exército de Hades, ele é o homem mais próximo dos deuses no inferno, sendo assim uma contraparte do Asmita lá dentro do exército de Hades. Atavaka também possui um poder que o coloca em uma posição de destaque. Ele só recebe missões especiais e é o único dos 108 espectros que está livre de receber ordens da Pandora. Nem mesmo os três juízes do inferno têm esse privilégio. Para que vocês entendam um pouco mais sobre o poder desse cara, a sua estrela maligna caiu no Himalaia, né, deixando uma estátua de um Buda maligno que emanava uma quantidade de poder de cosmo absurda, sendo que o próprio Atavaka estava no submundo e mesmo com a distância, o poder da estrela ainda era avassalador. E esse poder era tão avassalador que o Hakurei chegou a afirmar que tudo que eles podiam fazer ali era selar aquela estátua. E ele também diz que o único cavaleiro que podia lidar com o Atavaka era Asmita de Virgem, mas muito porque o Asmita era o único que conseguia transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então daqui a gente já crava que nesse momento da história, o único cavaleiro a ter despertado o oitavo sentido era o Asmita de Virgem. Outro ponto importante sobre o Atavaka era que ele consumia as almas dos mortos que chegavam ao submundo, tendo despertado inconscientemente o oitavo sentido. E a vida eterna que o Monge das Sombras oferecia para esses mortos, na verdade, era ser consumido pelo Atavaka, né? Fazer parte do universo que era o corpo do Atavaka. Então ele já tinha absorvido centenas de milhares de almas. E isso dava mais poder a ele, ou seja, ele estava absorvendo pessoas que tinham o oitavo sentido do cosmo. Então isso dava cada vez mais
poder pro Atavaka. Na batalha final entre Asmita e Atavaka, o espectro acaba absorvendo uma pessoa ali do passado do Asmita, que era o Ahimsa, que é esse cara que a gente acompanha desde a primeira página do mangá Gaiden do Asmita. Ele está ali porque morreu e acabou despertando o oitavo sentido, mas isso é assunto para um outro vídeo. Esse cara acaba sendo consumido pelo Atavaka. E aí, no começo do confronto, o Asmita aplica a sua técnica mais poderosa, o Tesouro do Céu, em Atavaka. E aqui, galera, é que o Asmita é colocado em algumas prateleiras acima do Shaka de Virgem. Diferente do Shaka, que retira até o quinto sentido dos seus oponentes, né, foi isso que foi mostrado no clássico, aqui o Asmita remove o sexto e o sétimo sentido do Atavaka. E isso, em teoria, o lançaria para o nada. Porém, surpreendendo a Asmita, Atavaka acaba retornando. Afinal, ele tinha centenas de milhares de almas no seu corpo. Quando Asmita aplicava o seu Tesouro do Céu em Atavaka, na verdade, eram uma dessas almas que eram afetadas. Então, para afetar o Atavaka diretamente, ele precisaria passar por todas essas centenas de milhares de almas. Então, depois de se revelar ainda vivo, o espectro ataca com a sua técnica mais poderosa, o Tesouro do Inferno. Então, o Tesouro do Inferno vai rapidamente consumindo os sentidos de Asmita. Porém, ele se lembra em uma rápida reflexão que não era alguém vazio, que ele também era um ser humano. Então, nesse momento, Ahimsa consegue se libertar da mandala de Atavaka e se coloca como alvo do Tesouro do Inferno. Ele sacrifica os seus sentidos no lugar do Asmita. E então, com essa oportunidade, Asmita lança mais uma vez o Tesouro do Céu. Dessa vez, ele liberta todas as almas consumidas pelo Atavaka e consegue remover não até o quinto, não até o sexto e nem até o sétimo. Ele remove simplesmente até o oitavo sentido do espectro. Dessa forma, ele consegue impedir, inclusive, que o Atavaka retorne ao ciclo de reencarnações, destruindo a sua alma definitivamente. E para mim, esses são os feitos do Asmita de Virgem que colocam ele em um patamar elevado dentre os outros Cavaleiros de Ouro. Dito isso, eu acho que ele é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso? Bom, eu não posso cravar isso porque precisa de uma análise um pouco mais minuciosa, né? Precisaria dar uma nova lida no material que tem, nos guidance de outros cavaleiros, porque tem outros Cavaleiros de Ouro que têm feitos absurdos também, galera, tá? Mas eu digo assim com muita segurança que o Asmita estaria ali entre o top 4, o top 3, né? Disputando com alguns outros cavaleiros, mas eu precisaria dar uma estudada um pouco mais profunda em todos os guidance e na obra em si para trazer aí essa resposta. Mas eu posso fazer um outro vídeo no futuro a respeito desse tema, sobre um ranking, né, dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos de The Lost Canvas. Isso, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo por aqui, beleza? Mas e você, o que você acha? Você acha o Asmita realmente tão poderoso assim? Já conhecia o Gaiden? Em qual posição você colocaria ele no ranking dos Cavaleiros mais poderosos de The Lost Canvas? Deixa toda a sua opinião aí nos comentários, beleza, galera? Com respeito, com educação. Pô, galera, eu não sou nenhum especialista, tá? Eu não sou o dono da razão, eu tô trazendo aqui a minha opinião, as coisas que eu leio no mangá, as coisas que eu assisto no anime, resenhando com vocês, galera. Não tô aqui querendo impor a minha opinião, nem dizer que eu sou o maior especialista, entendeu? Então, se você chegar e tiver uma opinião diferente, ou teve uma conclusão diferente, talvez você esteja certo e eu errado, deixa aí nos comentários, mas de forma educada. Vamos ser pessoas civilizadas. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like por aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, com o sininho das notificações ativo para não perder os nossos vídeos. Eu sei que tem muita gente aqui que tá inscrito, mas acaba não recebendo as notificações porque o sininho não está ativo. Confere aí e ativa o sininho, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Estão aparecendo outros vídeos aqui agora para você clicar e ficar um pouquinho mais com o Cavaleiro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.